direciona, a palavra que nos mantém de pé. E irmãos, eu tenho uma palavra hoje que a princípio parece ser muito simples, mas muito poderosa para as nossas vidas. Eu queria que você compreendesse, talvez, desses dias que eu tenho pregado, é a mensagem mais simples que eu vou pregar hoje. Mas se você colocar essa palavra em prática, a sua realidade será mudada. Às vezes ficamos querendo assim, algo tão profundo de Deus, e a nossa mudança está em algo tão simples. Às vezes queremos mensagens tão poderosas, rebuscadas de interpretação, mas na verdade aquilo que é tão simples vai falar o nosso coração, que vai transformar a nossa vida. Então, pega a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo de número 10, o versículo de número 12. 1 Coríntios 10, versículo de número 12. Eu não tenho o hábito de colocar tema nas mensagens, mas se eu fosse colocar um tema na mensagem de hoje, seria não caia. Fale para quem está perto de você, você está proibido de cair. Fala com ele, permaneça de pé. Diz assim o texto, a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo de número 10, versículo de número 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Senhor, fale aos nossos corações. Queremos sair daqui movidos pela Tua palavra, entregues ao Teu querer e à Tua vontade. Que a Tua palavra encontre o nosso coração aberto, e que essa semente que vai ser lançada venha germinar e dar muitos frutos para a glória do Teu santo nome. Tira agora toda a ansiedade do nosso coração, todo medo. Arranca agora todo espírito que arrebata palavras deste lugar, e que a Tua palavra venha produzir o resultado para a qual ela está sendo lançada. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. E quem pode dizer amém? Aleluia. O texto vai dizer: aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe que não caia. Paulo está falando na igreja dos Coríntios, e ele está fazendo um alerta para essa igreja. Se você está tendo cuidado de ficar de pé, você precisa redobrar a atenção e ter um cuidado para que você não caia. E a expressão que ele vai usar é olhe para que não caia. Eu não sei se você sabe, mas nós vamos agir, interagir, reagir ao mundo diante dos 5 sentidos da vida. Tudo que você faz depende dos 5 sentidos: tato, paladar, visão, audição, olfato. Tudo isso depende dos 5 sentidos. A sua forma de agir, de interagir, de reagir, dependem desses 5 sentidos da vida. É onde estão os prazeres, as vontades, os desejos. E ele vai chamar a atenção para um sentido que é o sentido da visão. Ele diz: você que está cuidando para estar de pé, olhe para que não caia. Tome cuidado, porque se você não olhar, você pode cair. Se você não olhar, você pode sair da posição que Deus te colocou. A expressão caia aqui no grego, no original, quer dizer alguém que estava um nível superior e foi rebaixado ao nível inferior. Eles também usam a mesma expressão para alguém que estava andando de cavalo e caiu do cavalo, ao ponto que estava numa posição superior e caiu para uma posição inferior. Então o texto é de alerta para as nossas vidas. Qual é? Eu estou te colocando em uma posição que você não pode cair, porque se você cair, você vai ficar numa posição inferior a qual eu te coloquei, a qual eu tenho para a tua vida. Então ele falou assim: aquele que cuida estar de pé, olhe para que não caia. E ele vai fazer um alerta, porque ele diz assim: os nossos pais, aqui é para uma igreja que ele está escrevendo, é para a igreja de Corinto, é o povo cristão. Então a palavra hoje é direcionada para o cristão, para o crente. Ele diz assim: olha, o nosso povo, a nossa igreja, os nossos pais, era um povo que foi batizado. Quando você lê o capítulo 10, ele fala assim: é um povo que foi batizado nas águas, é um povo que vivenciou experiências profundas. Resumindo, contextualizando para os dias de hoje, era um povo crente. Era um povo que vinha para o culto, dizimava, ofertava. Era um povo que estava nas regiões, sabe, de confraternização evangélica. É o povo que estava sempre junto, misturado, mas na verdade eles faziam algo que não estava agradando ao nome de Deus. E quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 10, versículo 5, a Bíblia, quando vai falar esse texto aqui, isso mexe com a minha alma, mexe com o meu espírito, porque olha o que o texto vai dizer. 1 Coríntios 10, versículo 5: mas Deus não se agradou da maior parte deles. Fala comigo, da maior parte.
por isso foram prostrados no deserto. Deus está dizendo, esse povo cristão, esse povo que vai para a igreja, que é batizado, esse povo que dá dízimo, que dá oferta, aí Deus fala assim, a maior parte deles eu não me agradei, e isso mexe muito comigo, porque quando nós olhamos para a igreja atual, pode ser que dentro da igreja, a maior parte Deus não está se agradando. Você vem para o culto, mas Deus não está se agradando do seu jeito de cultuar. Você vem para a igreja, mas Deus não está se agradando do seu jeito de viver, e a gente faz porque são ritos que a gente acostuma fazer, parece que é o dia de ver Deus, então domingo eu vou lá ver Deus, porque se eu não for ver Deus vai dar problema. Não, a gente não veio cumprir um rito nesse lugar, a gente veio fazer a vontade do Senhor, mas muito mais do que a vontade dele é ser aceito por ele. O que nós estamos fazendo é ser aceito pelo Deus Todo-Poderoso. Imagine você perder a sua vida vindo aos cultos, vindo à igreja, deixando de fazer tanta coisa, assim, não estou me agradando de você, não estou me agradando da sua vida, não estou agradando das suas condições, eu não estou agradando da maneira como você está andando. Então Paulo vai alertar a igreja, fala, toma cuidado, porque rito não agrada a Deus. Vou falar de novo, ritos não agradam a Deus. Tem pessoas que estão no rito e não está agradando a Deus. Aí Deus fala assim, calma, antes de cumprir os ritos, começa a olhar para que você não caia. Afinal, o que esse povo fez? Que fez o próprio Deus não se agradar deles. O texto vai dizer algumas coisas. A Bíblia diz que eles cobiçaram o que não era para cobiçar. A Bíblia diz que eles praticaram idolatria. A Bíblia diz que eles praticaram fornicação, sexo fora do casamento. A Bíblia vai dizer que eles colocaram o Senhor à prova a todo momento. Se é o Senhor mesmo faz, se é o Senhor mesmo, se o Senhor não fizer, eu não piso mais na igreja. Em quem somos nós para colocar o Senhor à prova? A Bíblia diz que eles estavam nessa condição. Se o Senhor não fizer, o Senhor não é meu Deus. Ei, meu irmão, nós não devemos servir a Ele por aquilo que Ele pode fazer. Nós servimos ao Senhor por aquilo que Ele é. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele continua sendo o Senhor da nossa vida e da nossa história. Só que tem uma coisa que eles fazem, que para mim é a pior coisa. A Bíblia diz que eles murmuravam. Eles o quê? Murmuravam. E redobra atenção, tem pessoas que estão com a vida destruída porque murmura muito. Tem pessoas que estão com a vida exterminada porque murmura muito. Vem para o culto, é batizado, aceitou Jesus, entra na igreja, louva, levanta a mão, parece que é crente, parece que Deus está se aceitando, mas quando sai ali fora murmura do carro que tem, da família que tem, da comida que tem, todo dia murmura, reclama. E sabe o que acontece com quem reclama? Sabe o que acontece com quem murmura? E isso eu preciso frisar com você aqui. Leia comigo 1 Coríntios 10, versículo de número 10, olha o que diz a palavra do Senhor. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram, e o quê? Pelo destruir. Tem tradução que vai aparecer exterminador. Escuta, tem gente que vem para a igreja e fala, pastor, eu não estou conseguindo crescer, eu venho para o culto, sou dizimista, sou ofertante, mas não estou conseguindo crescer, não estou conseguindo prosperar. Só quando você vai olhar a pessoa, é a pessoa que murmura muito, é uma pessoa que reclama muito, é uma pessoa que faz, sabe, tudo que faz para ela nunca está bom, tudo que faz para ele nunca está bom. Ele acorda já murmurando, já é hora de acordar. Ele já acorda reclamando dos filhos, da família, da casa. E essa murmuração faz o próprio Deus. A Bíblia diz que o próprio Deus faz eles perecerem, enviando o destruidor. Então escuta, não é a falta do dízimo que traz o destruidor, é a murmuração que atrai o destruidor para a tua vida. Quando você murmura, você está abrindo um portal para que inimigos entrem e destrua tudo aquilo que você está murmurando. A murmuração impede você de subir de nível. A murmuração faz você ser rebaixado no nível a qual você se encontra. Então a partir de hoje não murmure, não reclame. Troque a murmuração por gratidão. Fala, Senhor, eu sou grato por isso que eu tenho hoje. Eu tenho certeza que Deus vai abrir os caminhos para que você vá para um novo nível, para a glória do nome dEle. Aquele, pois, que está em pé, ou aquele, pois, que cuida estar em pé. Eu aprendo que a palavra, para se permanecer de pé, existe um cuidado, existe um zelo. Tem pessoas que acham que permanecer de pé é fácil, não é. Existe um cuidado para permanecer de pé. Existe uma luta diária e constante. Por quê? Porque a nossa carne não se converte, a nossa carne não aceita Jesus.
A nossa carne, aonde está os sentidos, ela não respeita o espiritual. Ela só quer o prazer da carne. Ela só quer aquilo que satisfaz ela. Por isso que Paulo fala, aqueles que cuidam estar em pé, são pessoas que não deixaram os 5 sentidos atrapalhar ele, porque não deixam os 5 sentidos derrubar ele, fazer ele cair, porque ele está debaixo da vontade de Deus, e ele negligencia a vontade da sua própria carne. Tem alguém comigo nesse lugar? Tem alguém comigo nessa noite, nesse lugar? Tem alguém entendendo a palavra nessa noite? Aí o texto vai dizer, para se manter de pé, tenha cuidado, e para não cair, eu não posso deixar os 5 sentidos me sabotar, eu não posso deixar os desejos dessa carne sabotar aquilo que Deus tem para mim. Você tem que tomar muito cuidado a partir de hoje, porque a sua carne quer ser agradada em todo momento, mas se você não permitir os sentidos da carne te sabotarem, você vai permanecer de pé e fazendo a vontade de Deus, o Todo-Poderoso. E o que me choca mais, sabe o que é? O que mais faz as pessoas caírem não é o demônio. O que mais faz as pessoas caírem são as tentações que nós cedemos. Não é diabo, não é demônio, não é espírito maligno, são as tentações que nós cedemos. Tentações essas que nós mesmos atraímos para a nossa vida. Tentações essas que nos tira da vontade de Deus, da presença de Deus. O que te faz cair é aquilo que agrada a você e a sua carne. O que te faz cair é aquilo que dá prazer para você. Você nunca vai cair com algo que é desprazeroso, não. O cair está conectado com o prazer carnal, porque a carne não aceita Jesus. Fala com o seu vizinho, a sua carne não é convertida. Tem gente que acha que a carne é convertida, não é. Se deixar sua carne dominar, se prepare, você vai querer só satisfazer a sua carne. A nossa carne, ela não é convertida. Aí nós vamos aprender que o que mais faz o povo cair não é diabo, não é demônio, ele não tem poder sobre nós. A Bíblia diz que Deus nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho. O diabo não pode tocar em nossa vida. Vou falar de novo, o diabo não pode tocar em nossa história. Mas existe a tentação, existe o quê? E nós estamos cedendo. Existe a tentação que nós estamos, deixando ela nos dominar. E ela está tirando a gente do nível a qual era para a gente estar. Nós estamos caindo de nível, sendo rebaixado. E Paulo fala para a igreja, toma cuidado, porque olhe como você está colocando a tua visão, o teu olhar, porque é isso que está fazendo você cair. As tentações estão fazendo o povo cair. Quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, olha o que está escrito, 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará o escape, para que a possais suportar. Tem gente que fala, pastor, eu não consegui, pastor, resistir à tentação. Eu cedi, pastor, na hora que a tentação vem, eu cedi, eu caí. É porque você não abriu os seus olhos. Se você olhasse bem, a Bíblia diz que quando a tentação vem, Deus prepara o escape, Deus prepara o livramento. E não tem tentação maior para a tua vida que você não consegue suportar. Tudo que vem a gente consegue suportar, porque é humano. E quando você está fortalecido no Espírito, Ele te dá a capacitação para você vencer as vontades e desejos da carne. Mas quando você alimenta mais a tua carne, você não consegue permanecer de pé. Logo você está satisfazendo a carne, caindo, indo para um nível inferior. Aí os céus está gritando para alguém hoje: eu tenho escape para você. No meio dessa tentação você não vai cair, no meio dessa tentação você não vai paralisar. É por isso que Jesus disse na oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, versículo 13: Pai, não nos deixe cair em tentação. Fala com o seu irmão, não caia. Fala com ele, não caia. Você está proibido de cair, meu filho. Deus tem um escape para você. Ai, pastor, minha carne até treme. Ai, pastor, Tem escape para você, meu filho. Tem escape para a tua vida, minha filha. Você não precisa ficar preso em nada, existe um escape. O que está vindo é humano, não é sobre... É humano, você consegue suportar. E eu preparo o escape para você. Você está comigo nesse lugar? Se passearmos na Bíblia, nós vamos ver diversas pessoas que caíram.
Nós vamos ver Sansão, que tinha um poder extraordinário. E Sansão, com um poder extraordinário, com a força extraordinária, ele cai. Nós vamos ver Davi, rei de Israel, um homem fantástico, guerreiro, vencia as batalhas, as guerras, caiu. Nós vamos ver o próprio Pedro, que andava com Jesus, o melhor pastor, a melhor igreja, Jesus Cristo. O cara negou 3 vezes, caiu. Se não vigiarmos, nós vamos cair. Agora, eu preciso entender como que eu consigo, pastor, vencer tudo isso. Afinal, como é que eu peco? Se eu entender como eu peco, como eu venço o pecado, fica fácil de não cair. O pecado vai acontecer através do olhar, através do Gênesis capítulo 3, versículo 6. Olha o que está escrito. E viu a mulher que aquela árvore era, e ela viu que era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Pastor, como se dá o pecado? Assim, primeiro eu coloco o olhar, primeiro eu começo a visualizar. Daqui a pouco o desejo é gerado dentro de mim, e daqui a pouco aquele desejo que é gerado dentro de mim, eu vou consumir e executar esse desejo. São etapas que, se eu não tomar cuidado, eu vou cair. Se eu não vigiar, eu vou cair. Não começa de uma vez, você não cai de uma hora para outra. Quando você chega a cair, é porque você já está envolvido no processo faz tempo. É porque você negligenciou o escape que Deus preparou para você. Quando você cai, é porque você já está envolvido faz tempo. A Eva todos os dias passava e olhava, admirava, aquilo agradou os olhos dela. Fala com o seu vizinho, toma cuidado onde você está colocando os seus olhos. Hoje o fruto mudou, meu irmão. Hoje o fruto se apresenta pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelos nudes por aí. Hoje o fruto mudou. As pessoas começam a colocar o olhinho e falam, aí daqui a pouco aquilo que era só uma olhadinha, ele fala, eu tenho que tocar, porque começou a desejar, e daqui a pouco está executando. Aí você vê pessoas abandonando o casamento, família, porque não conseguiram cuidar do olho, da visão, começou a olhar aquilo que não era para olhar, a desejar aquilo que não era para desejar. Toma cuidado, porque a internet não está brincando. Esses dias eu vi um comentário dizendo que o conteúdo adulto está quase que passando a indústria farmacêutica em receita. Sabe por quê? Porque eles estão investindo pesado para que você fique vendo nudez o tempo todo, pessoas explicitamente peladas na internet. Aí daqui a pouco você coloca o olhinho, aí sua carne treme, queria ter esse negocinho lá em casa, queria ter esse pãozinho lá em casa. Eu estou pregando e você sabe que você está rindo de você mesmo. Aí você fala, meu Deus, meu marido não é assim, olha, minha esposa não é assim. E daqui a pouco você está rejeitando aquilo que Deus colocou do teu lado. Tudo começa com o olhar, não começa tocando, pegando, começa com o olhar. Então vigia onde você está colocando o seu olhar, porque se você não vigiar, daqui a pouco está consumindo, aí você está caindo do nível que Deus te colocou. Irmão, hoje Deus te trouxe para te dizer, não caia, porque eu te coloquei no nível para o meu nome ser glorificado. Você não vai cair. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. Olha o que diz a palavra do Senhor. Aqui você lê Bíblia, irmão, você está na igreja bíblica, amém? Um dia falaram para mim, pastor, essas mensagens não enchem igreja não. Eu falei, minha preocupação não é encher igreja, é converter um povo. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá. 23. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. O texto está dizendo o seguinte: o teu corpo depende dos teus olhos. Se o teu corpo está sendo mau, é porque os teus olhos estão sendo maus. Se o teu corpo é um corpo bom, é porque os teus olhos estão sendo bons. Olha o que vai dizer Lamentações de Jeremias capítulo 3, versículo 51. Olha o que ele vai dizer, o profeta: os meus olhos entristecem a minha alma por causa de todas as filhas da minha cidade. Ele está dizendo, os meus olhos está afetando diretamente a minha alma. A alma está ligada aos sentidos, às vontades, os desejos, as paixões. Ele está dizendo, aquilo que eu estou olhando está entristecendo a minha alma. Por quê? Porque quando eu olho eu quero viver, mas por amor a Deus eu estou abrindo mão. Só que em compensação minha alma está ficando triste, entristecida, porque na hora nós não entendemos
que é laço, que é cilada do inimigo. Na hora nós não compreendemos que é o inimigo querendo nos derrubar. Entenda uma coisa, você não vai cair com coisas ruins, você só cai com coisa que agrada a você, os seus olhos e a sua carne. Não existe queda com coisa ruim, irmão. O diabo, ele sabe brincar. O diabo sabe brincar. Ele não vai te oferecer algo que vai fazer, não gosto disso. Ele vai te oferecer algo que vai fazer, estou doido desejando isso faz tempo. Aí ele chega com um prato. Aí você fala, coisa gostosa, delícia. E de repente, você caiu e não percebeu. Você caiu e não entendeu por que caiu. O que os olhos deixam entrar no coração, o que os seus olhos deixam entrar, o seu coração vai abrigar. Tudo que você colocar os seus olhos, o seu coração vai abraçar. E vai gerar desejos dentro de você. A pergunta é, como que eu venço isso, pastor? Como que eu não caio nessa cilada? Como que eu não caio na fé? E eu já estou indo para o fim. Eu quero ler com você um texto. Dois conselhos aqui, a qual Jesus nos deu, para que a gente não caia em tentação, para que a gente não peque. Só que agora o nível mudou, porque aqui ele vai falar com discípulo, ele vai falar com... Tem discípulo nessa noite aqui? Nós vamos ver se tem mesmo. Uma coisa são pessoas que são seguidores, mas discípulo, o sarrafo é mais alto. Com discípulo a conversa é diferente. Para ser um discípulo, Jesus vai cobrar mais de você, porque através dos discípulos houve um avivamento. Através dos discípulos começou a igreja. Através dos discípulos multidões foram alcançadas. Ele está dizendo assim, se você é meu discípulo, se prepara, eu vou cobrar mais de você, mas você vai entregar mais resultado. Se você é meu discípulo, se prepara, porque eu vou cobrar mais de você, mas o meu nome também vai ser mais glorificado através da sua vida. Tem discípulo aqui ainda nessa noite? Então eu vim pregar para o povo certo. Olha o que Jesus vai dizer para os discípulos. Mateus 26, 40. Olha o que diz. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então nem uma hora, quanto tempo? Pudestes velar comigo? Versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne... Jesus, ele está aumentando o sarrafo para os discípulos. Ele vai orar, depois de uma hora de oração ele volta, e quando ele volta os discípulos estão dormindo. Aí ele olha para os discípulos e fala assim, vocês não conseguem ficar uma hora velando comigo? Vocês não conseguem ter um momento de oração de uma hora? Primeira coisa que eu preciso que você aprenda, para ser discípulo de Cristo, você tem que orar pelo menos uma hora por dia. Aí eu falo que eu sou discípulo, eu oro 3 minutos. Tem gente que ora 30 segundos, ele deita na cama do jeito que está falando, obrigado pelo meu dia, pela casa, obrigado, Senhor. Ele acorda de manhã e fala assim, abençoa meu dia, minha casa, minha família, vamos trabalhar. Isso é uma pessoa comum, isso não é discípulo. Isso não é uma pessoa que vai impactar a região, as pessoas à sua volta, não. Aqui ele está falando para discípulo, por isso que existe uma separação de seguidor para discípulo. O seguidor, ele é assim, é 3 segundos, 30 segundos. A oração dele é rápida, é tão objetivo que nem Deus ouve. Mas a oração do discípulo, ela é profunda. A oração do discípulo, se você não vigiar, você dorme. Não consegue ficar uma hora orando. Você não consegue ficar uma hora velando comigo. Nós queremos um crescimento, mas não estamos dispostos a fazer aquilo que é necessário para o crescimento acontecer. Você quer vencer a tentação? Primeira coisa, vigia. Vigia onde você está colocando o seu olhar. Vigia com as amizades. Vigia com os ambientes. Vigia com a tua carne, vigia. Ninguém vai fazer isso por você, é só você. Vigia. E a segunda coisa o quê? Ora. Mas ora da forma certa. Porque se você não orar da forma correta, você não vai conseguir suportar a tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é. Ai pastor, mas quando eu vou orar 5 minutos eu já falei tudo, pastor. 10 minutos, pastor, é meu recorde, 10 minutos, eu já falei tudo. É porque você não sabe orar. Não te ensinaram a orar.
Os discípulos um dia chegaram para Jesus, não pediram assim, me ensina a curar, me ensina a pregar. Sabe o que eles pediram para Jesus? Ensina-nos a orar, Jesus. Porque eles perceberam que toda vez que Jesus saía para a oração, e quando ele voltava, os cegos enxergavam, os paralíticos andavam, o avivamento chegava, os milagres aconteciam. Eles falaram assim, a gente ora e não tem resultado, o Senhor ora, e quando o Senhor desce, o negócio acontece. É porque existe uma forma certa de orar. Fala com o seu vizinho, redobre a atenção agora. Eu já estou indo para o fim. Se você não pegar isso aqui, irmão, você não pegou nada da mensagem. Hoje é 2 conselhos. Primeiro conselho é vigiar. E fala com o seu irmão, vigia. Não, fala mais, fala, vigia. Eu lembro quando eu tinha 15 anos, 14, 15 anos, fui para Franca, São Paulo. A gente foi com uma conhecida nossa, chamava Irani também. Aí chegou lá, 14 anos, tinha uma grandona lá, uma menina modelo. Ficou cheio de coisinha comigo. Falei, Jesus, é aqui mesmo, minha terra, hein? A carne é fraca, né? Aí essa mulher passava assim, Vinícius! E gritava assim, vigia, viu? Aí eu olhava para ela, sai. 14 anos querendo vigiar, nada. Aí, irmão, eu lembro quando eu tentei chegar perto da menina, ela falou assim, você vigia, viu? Eu falei, você nem é crente. Só que ela entendeu o recado. Se não vigiar, aquilo que não é para acontecer, vai acontecer. E desde então eu comecei a observar esse termo que Jesus falou. Ele falou, antes de você orar, porque muita gente não sabe orar. Ele falou, então já que você não sabe orar, pelo menos vigia. Agora, se você vigiar e aprender a orar da forma certa, se prepare, os céus ficarão abertos sobre a tua vida. Quando você orar, haverá resposta, haverá milagres. Pastor, como é que eu oro da forma certa? Vamos lá. Eu estou indo para o fim, prometo. Sei que você está doido para ver o jogo do Atlético Cruzeiro. Já vou te antecipar o placar, tá? 3-1 para o Galo. Olha para mim. Olha para cá. Quando você for orar, pense no tabernáculo. Quantos lembram do tabernáculo de Moisés? O tabernáculo ele tinha 3 ambientes: átrio, santo lugar e santíssimo lugar. E quando você olha para o tabernáculo, Deus mandou Moisés fazer um tabernáculo na terra igualzinho ao tabernáculo do céu. Mas quando você chega no céu, você não vai encontrar um tabernáculo espiritual como era o da terra, apesar que Deus deu um molde para ele. Na verdade, o tabernáculo que está no céu é o próprio corpo de Cristo. Eu disse que o tabernáculo que está no céu é o próprio corpo. Caminha comigo, vem. Então quando eu vou orar, sou eu caminhando pelo corpo de Cristo. E se eu aprender a caminhar pelo corpo de Cristo, eu consigo obter êxito através da minha oração. Por que eu oro 5 minutos e já não sei mais o que falar? Parece que acabou as palavras. E se eu continuar, parece que eu vou repetir tudo de novo. É porque eu não entendi o caminho da oração. E para você entender o caminho da oração, eu quero que você traz a realidade do tabernáculo. Acha para mim uma foto aí na rede social do tabernáculo aí, bota nesse telão para o povo lembrar. Quando a pessoa entrava no átrio, a primeira coisa que a pessoa ia encontrar, escute isso aqui, a primeira coisa que a pessoa ia encontrar no átrio era o altar de sacrifício, o altar de bronze. Esse altar de sacrifício de bronze era onde se pegava o animal, degolava o animal, aspergia o sangue e queimava a carne. Escuta isso. Quando nós trazemos para a simbologia bíblica e para a oração, eu preciso entender que esse altar, ele é comparado com a cruz, ao ponto que quando eu entro no tabernáculo, a primeira coisa que eu preciso fazer é me entregar na cruz, é ficar nu diante da cruz, é me despir diante da cruz. Então é nesse ambiente que eu peço perdão pelos pecados, é nesse ambiente que eu falo das minhas frustrações, dos meus traumas, é nesse ambiente que eu falo das minhas decepções, das minhas limitações, é nesse ambiente de altar de sacrifício que eu chego para Deus e falo: Senhor, me perdoa porque eu pequei, me perdoa porque eu falhei, me perdoa porque eu alterei, me perdoa porque eu fiz aquilo que não deveria fazer, eu olhei para aquilo que não era para olhar. Agora, se eu te perguntar, se você fizer da forma certa, você acha que você consegue orar em 3 minutos? Só para confessar o pecado. Você tem que gastar um tempo ali. É nesse altar de sacrifício que eu rasgo as minhas vestes e falo: Senhor, eu não estou valendo nada. Eu estou mexendo em coisas que não era para mexer no celular. Eu estou vendo aquilo que não era para ver na TV. Eu estou enganando pessoas no meu local de trabalho. É desse lugar que você tem que falar a verdade e se despir. Porque aí depois que você sair desse altar de bronze, você vai chegar. Olha isso, aqui é o altar de bronze.
Aqui é o altar de sacrifício. É aqui que você faz tudo. Pensa comigo, oração. Fala comigo, oração. Então quando eu dobrar meu joelho, eu não começo pedindo. Eu começo confessando o pecado, frustrações, medos. Logo depois do altar de sacrifício, eu vou para a pia onde tem a água. Quando o sacerdote oferecia o sacrifício, ele ficava todo manchado, sujo de sangue. Então ele ia para a pia de água e agora se lavava, se limpava. O segundo momento da oração tem que ser: Senhor, me santifica. Senhor, me ajuda a ser sal da terra e luz do mundo. Senhor, me ajuda a ser um homem melhor, um pastor melhor, um marido melhor, um irmão melhor, um filho melhor, uma filha melhor. É nesse momento da oração que você pede para ser uma pessoa melhor. É nesse momento que você fala: Senhor, me santifica, toca nos meus olhos, toca nos meus ouvidos, toca nos meus lábios, toca em todos os sentidos do meu corpo, para que eu não venha pecar contra o Senhor. Irmão, deixa eu te falar, só esses 2 momentos não dá para falar em 3 minutos, em 5 minutos. Aqui você já demorou pelo menos uns 20 minutos de oração, e eu estou correndo com você para você entender. Depois que você passou por esses 2 períodos, existe o terceiro estágio, que é o lugar santo. Quando você entra no lugar santo, entrou no lugar santo, do lado esquerdo vai ter um castiçal, o candelabro, que é o símbolo máximo do Espírito Santo. O lado direito vai ter os pães da preposição, e na frente o altar de incenso. Então quando eu entro no lugar santo, a primeira coisa que eu faço é ir no castiçal, ir no Espírito Santo. É aqui que eu venho e falo: Espírito Santo, me dá sabedoria, abre os meus olhos espirituais, faz os dons manifestarem através da minha vida, faz a tua vontade. É aqui, quando você está nesse momento de oração, que você clama a presença do Espírito Santo. Espírito Santo, vem sobre a minha vida, porque já pediu perdão, já se lavou na água. Agora é o momento de você ser cheio do Espírito Santo e falar: Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá capacitação, abre o meu entendimento para que eu possa viver a tua vontade na face dessa terra. Como que eu oro 3 minutos assim? Como que eu oro 5? Não tem jeito, eu preciso ter um tempo de oração. Aí Jesus falou: pelo menos 1 hora você precisa orar, pelo menos 1 hora você precisa clamar. Eu estou te dando um caminho para a sua oração ser efetiva, para a sua oração ter sucesso, para a sua oração ser atendida. Entrei, passei aqui pelo Espírito Santo, agora vou pelos pães da preposição. Fala comigo, pães. São vários pães. Naqueles dias haviam 12, representando as 12 tribos. Então é nessa hora que eu vou orar, e eu começo a declarar a palavra em voz alta. Aqui eu não oro o que eu quero, eu oro a palavra de Deus. É agora que eu começo a comer o pão. Por quê? Eu já passei pelo Espírito Santo, agora eu vou ter a revelação da palavra. E se prepare, quando você passar pelo Espírito Santo e for para o pão, vai ter revelações que você nunca teve. Textos vão saltar aos teus olhos. Você fala assim: meu Deus, eu já li isso, nunca tinha entendido. E de repente o entendimento vai descer sobre você. Pastor, mas eu não sei versículo de cor. Abra a Bíblia e começa a citar, começa a declarar a Bíblia, começa a declarar. Cita aquilo que é mais conhecido, Salmo 91, Salmo 23, não sei, mas começa a citar: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Começa a fazer declarações em voz alta, e você vai ver o que vai acontecer no ambiente da oração. Mas não come um pãozinho só não, come vários. Come uma porção maior. Come uma porção maior. Entrou no lugar santo, passou, se encheu do Espírito, se alimentou da palavra. Você vai para o altar de incenso, já é aqui, ó. Antes de entrar no Santíssimo Lugar, o altar de incenso é onde a fumaça é queimada. Os óleos são colocados e uma fumaça sobe. A fumaça simboliza os louvores a Deus. Louvores a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. É nessa hora da oração que você começa a cantar, louvar. É nessa hora que você começa a declarar. Mas coloque canções bíblicas, coloque canções que engrandeçam o nome do Senhor. Queremos o teu nome engrandecer, ao único que é digno. E quando você começar a adorar o Senhor, a Bíblia diz que Ele habita no meio dos... Você vai cantar. Pastor, mas eu não sei cantar. Coloca alguém que sabe então. Aumenta o volume do som. Vai cantando por cima e vai louvando. E vai... Tem como fazer isso em 3 minutos? Tem como fazer isso em 10 minutos? Tem que gastar um tempo em oração. Eu não vim pregar hoje para seguidor, vim pregar para discípulo. Se você quer impactar, tem que ser diferente. Vai ter que se esforçar um pouquinho mais. Vai ter que fazer um pouquinho mais. E quando você passar por esses ambientes e começar a louvar, você vai estar autorizado para entrar no Santíssimo Lugar.
Santíssimo lugar é onde está a Arca da Aliança. É o símbolo máximo da presença de Deus. Ali os seus olhos não conseguem contemplar, ali os seus olhos não conseguem ver, mas você consegue sentir. E daqui a pouco aquilo que era uma oração fraquinha e rasa, você começa agora a falar em línguas estranhas. O que é isso, pastor? É porque agora você vai falar na língua do Espírito. Anjo não entende, demônio não entende, o ser humano não entende, mas Deus e o teu Espírito entende. Agora é Deus falando ao teu Espírito e o seu Espírito falando a Deus. E quando você anda nessa atmosfera de presença, a Shekinah se manifesta, a glória desce, ao ponto que quando você sai desse ambiente, alguém fala: o olho dele está diferente, a visão dele está diferente, o rosto dele está diferente, existe uma glória sobre a vida dele. Eu vim profetizar que você não vai cair, sabe por quê? A partir de hoje você vai ter uma vida de oração, você vai vigiar com teu olhar, mas vai ter uma vida de oração. A sua oração não vai ser rasa, não será oração de 3 minutos, 5 minutos, não. Deus está com saudade de ouvir a tua voz. É por isso que Jesus disse: entra para o teu quarto, fecha a porta e fala em secreto com Deus, porque o Deus que te ouve em secreto, Ele vai te abençoar publicamente. Se prepare, porque quando você tiver uma vida de oração, como um discípulo verdadeiro, pelo menos 1 hora de oração por dia, os céus vai ficar baixinho sobre a tua vida, os céus vai ficar baixinho sobre a tua história. Deus está dizendo para não cair é fácil. Vigia e ora, vigia e ora, vigia e ora. Fica de pé. Fala com o seu irmão: você está proibido de cair. Pessoas que quando sair hoje daqui vai ter que vigiar um pouco mais, mas vai ter que orar da forma certa. Você vai parar de orar com essas orações instantâneas. Oração Nissim hoje, 3 minutos está pronto. Você vai deitar e rolar no chão. Você vai pegar a Bíblia, vai ouvir uma canção, vai fazer um louvor, vai se mover no Espírito, e os céus vai se voltar para você. Jesus disse: o Espírito está pronto, mas a carne é? Só tem um jeito da gente vencer a nossa carne: vigiando e orando. Vigiando e orando. Vigiando. Chacoalha o vizinho e fala: vigia, meu filho. Ora, meu filho. Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos. Aquele que cuida está em pé. Olhe para que não caia. Senhor, nós te pedimos a tua bênção nessa noite. Nós sabemos que o inimigo tem tentado destruir vidas, mas o que nos faz mais cair não é o inimigo, é a tentação que estamos cedendo. Mas hoje nós entendemos através da tua palavra que se vigiarmos e orarmos, nós não cairemos em tentação. Então eu te peço, meu Deus, para que nessa noite o Senhor alcance cada vida nesse lugar, que eles venham fluir no quarto de oração, que eles venham fluir no ambiente de oração, que eles venham ter orações sinceras e genuínas diante do Senhor, se despindo totalmente, se enchendo do teu Espírito Santo, se alimentando da palavra, louvando ao Senhor, e a tua manifestação vai acontecer. Eu profetizo que o Senhor está levantando uma geração de discípulos nesse lugar, que vai impactar regiões, vai impactar bairros, cidades, estados, países, pessoas que vai ter vida e relacionamento com os céus, pessoas que quando entrar para o ambiente do secreto, quando sair, o olho vai estar como tochas de fogo, a palavra vai ter autoridade, e o teu nome será glorificado. A nossa oração nessa noite, ela é tão simples aos céus, mas nós te pedimos, nos guie, nos conduza naquilo que é a tua vontade, em nome do teu Filho amado, Jesus. Se você recebe essa palavra, aplauda ao nome de Jesus.